Bom dia, quarto ano. Um pouquinho de história? Então vamos. Olha, vamos lá na página 167. Combinado? Isso. Nessa página, a primeira perguntinha, nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Vamos ter que procurar, vamos ter que ler no texto aqui atrás, depois nós vamos ter que olhar os mapas ali e vamos ter que ir para a internet também. Então, como o vídeo aqui é muito curtinho, eu vou deixar para fazer isso em sala de aula com vocês. Quem quiser pesquisar, quem tiver curiosidade, pode fazer. Eu vou ler e depois, lá na classe, a gente vai fazer de novo assim. Você vai ver e dar sua opinião com seus amigos também, vai me ajudar. Combinado? Então tá bom. A segunda perguntinha dessa mesma página, 167, vocês vão fazer um textinho. Isso mesmo, com tudo aquilo que você já aprendeu aí. Né? Então, não tem como não voltar lá atrás, ler novamente, lembrar de tudo que a gente já fez e seguir o roteiro que está aí nessa página. Então, se você fosse uma pessoa, um ser humano que vivesse naquela época, onde você ia morar? Em caverna? Sobre a rocha só? Aí tá, você ia coletar? Você ia caçar? Como que você ia fazer? Então, você vai ter que saber como eles viviam para você fazer o seu texto. Não é de qualquer jeito, tá? E outra coisa, vocês são quarto anos, parágrafo, letra maiúscula para começar, tá? Na outra página, 168, tem um exercício continuação. Você vai marcar um xizinho na resposta que você considerar correta. Por volta de 2.500 anos atrás, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes atual do Brasil. Você já fez o textinho, você já leu para fazer o texto, você já tem conteúdo, agora você só vai responder. Alguns povos começaram a fixar em regiões com muito recurso, como água, vegetais e caça? Claro, se eles eram caçadores, se eles viviam da coleta, se eles eram coletores também, eles tinham que viver perto desses recursos, não é? Então, certo, xizinho. Todos os grupos começaram a criar aldeia e praticar agricultura? Fixaram no lugar? Foi assim? Todo mundo junto? Lembra? Não, claro que não. Uns fixaram, outros continuaram sendo nômades, né? Então, essa eu não vou marcar. Outra, C. Naquele período, alguns grupos já fabricavam utensílios de cerâmica? Oh, claro, nós já fizemos tantos, né? Já estudamos tanto sobre isso, não é mesmo? A Manuela até comentou com a tia de Leusa sobre os mortos que eles guardavam dentro da cerâmica. Isso, então essa tá correta. D. Os grupos que fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar os produtos em outras aldeias. Sim, eles faziam isso. Chamava escambo. Não tinha dinheiro. Era produto com produto. Eu plantava mandioca e você plantava milho. Eu catava um pouco da minha mandioca, ia lá na sua aldeia e nós trocávamos, tá? Sim. Então, só uma que não vai ser assinalada, né? Você vai lá para número 4. Quando a cerâmica começou a ser fabricada no território atual do Brasil? Há muito tempo. Tá lá no comecinho do texto, por volta de 8.000 anos atrás, né? Já se achou vestígios de potes de cerâmicas, né? Então, você vai responder que é por volta de 8.000 anos atrás. Letra B. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Ela era reaproveitada? E aí, Manuela, vamos contar para os amigos? Isso mesmo, ela era usada para guardar produtos de caça e de coleta. E transportava alimentos, isso. Só que depois que fazia tudo isso, né, elas eram reutilizadas para guardar o quê? Os corpos, né, das pessoas que morriam. Então, eles eram usados para uma coisa no começo, mas no final ela era reaproveitada. Ela não era jogada fora não, tá? Letra C. Existe indício que havia cerâmica... Existe indício que havia cerimônias rituais para lidar com as pessoas que morriam. Quais? Sim, nós lemos sobre isso, né? Eles eram tratados com todo cuidado,
podia ser acompanhado com os pertences deles, né, das pessoas. Como? Que pertence? Armas, enfeites, joias, né? E às vezes havia também alimentos e bebidas junto ao corpo, indicando que teve uma preparação com a vida após a morte, tá? Outra pergunta. Que pergunta? 5. Como aconteceu o início da agricultura e quais alimentos passaram a ser cultivados? Isso mesmo, gente. Nós vamos falar da agricultura. Olha bem, a prática da agricultura foi de repente? Não, foi num longo processo, né? Ele começou com a observação do ciclo da vida das plantas, durante as coletas, depois isso aí foi acontecendo há milhares de anos, eles foram observando, tá? Nada assim de um dia para o outro. As pessoas foram percebendo que podiam plantar sementes para obter alimentos, né? Para obter os vegetais que eles queriam comer. Depois, os alimentos passaram a ser cultivados, foram entre eles a mandioca, o milho, cará, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, e assim por diante, abacaxi, mamão, caju, maracujá, e assim por diante. Então, pensa bem que tem umas perguntinhas que falam chuchu, cenoura, leia lá atrás que vocês veem que não vai ter nada disso. Lá na página 69, para terminar nossos exercícios, faça um desenho representando o utensílio que você achou mais interessante. Depois escreva o motivo para tê-lo escolhido. Eu achei esse, desenha, e depois vai escrever para mim. Por que que é? Gente, não é de qualquer jeito. Tá vindo perguntinha respondida de qualquer jeito. Tô ficando muito triste. Tô anotando o nome das crianças, vou começar a conversar com elas, né? E a última, 7. No ano de 1500, existem muitas etnias indígenas vivendo no atual Brasil. Quer dizer, não era só uma aldeia, eram vários tipos de várias aldeias, cada uma com as suas características, várias etnias, características diferentes, sua religião, suas comidas, sua crença, tudo diferente, tá bom? Sua língua, falavam diferente. Pensa que falava todo mundo a mesma língua? Falava não. Elas eram iguais ou diferentes entre si? Quantas línguas eram faladas naquela época? Olha só, eu acabei de falar que elas eram diferentes, né? Pois cada uma tinha seus próprios hábitos, crenças, rituais religiosos. Cada etnia tinha a sua forma de se vestir, de se pintar, de se enfeitar, né? E podia haver guerra entre elas também, por disputa de território. E quando eles pegavam o perdedor, né, quem perdia, eles escravizavam, levavam para a aldeia, além de ter matava alguns, né? Tá bom? Nessa época eram faladas cerca de 1.300 línguas. Tá lá no textinho, tá bom? Com origem de 2 troncos linguísticos. Qual? O Tupi-Guarani, que a gente fala sempre, né? E o Macro-G, tá bom? É isso aí que vocês vão responder. Só que eu quero com as palavrinhas de vocês. E gostaria que vocês voltassem no texto para tirar alguma dúvida, tá bom? 4º ano com capricho, hein? Tchau!